Ok, turma, atenção. Atenção. Turminha, aqui com a tia Cat. Silêncio! Como muitos já sabem, estamos no período de volta às aulas, e dado esse momento, reabrimos a escolinha da professora Cat, com um vídeo que muita gente pediu. Analisando Fanfics Parte 2, o retorno. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards e na descrição. Mas, basicamente, o que vai acontecer aqui é... eu vou ler as fanfics que o pessoal mandou lá no nosso servidor do Discord e criticá-las com o intuito de ajudar os coleguinhas a melhorarem seus trabalhos ou usar os conselhos para projetos futuros, analisando critérios como narrativa, caracterização e prosa. Sem mais delongas, vamos à aula, porque a titia Cat quer muito receber o salário dela. Digo... educar os pequenos pimpolhos. Ah, então você ganhou o salário, professora Cat? Para ser completamente justa em quais trabalhos serão analisados, eu peguei todos os links que me mandaram e joguei na roleta do Roda Roda Jequiti. As fanfics escolhidas estão 100% na mão da sorte. E nossa primeira história é... Sonic Adventure, por The Sonic Writer. Oh, Glória! Uma fanfic sobre uma propriedade que eu conheço. Vamos à sinopse. Esta fanfic servirá como uma espécie de adaptação para o clássico de Sonic Adventure, adicionando novos personagens, reviravoltas inéditas e batalhas nunca antes vistas. Era uma noite sombria e chuvosa. Knuckles, o Echidna, dormia guardando sua joia. Porém, durante a noite, ela se partiu e de dentro dela surgiu uma criatura aquática, a qual causaria extremo caos e destruição. Eggman, o gênio maléfico, voltou depois de muitos anos, desta vez com um novo plano completo de manipular tal criatura para conseguir destruir Station Square e construir o começo de seu império, Eggmanland. Serão Sonic e Tails capazes de impedi-lo? Quais segredos perturbadores os ancestrais de Knuckles guardam? Poderia um robô construído para matar ter compaixão? A cidade conseguirá resistir toda essa destruição? Mal sabia Sonic que tudo isso causaria a descoberta de um ouriço negro, datado de 50 anos, ou de um ser multiversal, capaz de destruir tudo que existe. A história possuirá novos personagens, arcos, cenas e lutas. Os personagens novos incluem Cream, Cheese, Vanilla, Chaotix e os outros. Será uma grande história repleta de ação e aventura! Uau! De primeira olhada, essa sinopse falha em capturar a atenção do leitor. Se estivesse buscando por fanfic na Spirit, não seria algo que me chamaria atenção, porque ela é muito sumarizada e impessoal, e acaba não me prendendo ou investindo emocionalmente na história. Eu cortaria a primeira e a última parte, explicando como a história vai funcionar e o que será incluído nela, pois essas coisas técnicas logo de cara acabam com a imersão do leitor e matam o clima. Se você ainda quiser adicioná-las em nome de contexto, sugiro as notas do autor. Agora, indo pro meio desse sanduíche de palavras, de novo, há problemas de impessoalidade e algumas falhas na construção de sentença que fazem a leitura não fluir direito. Tem muita informação de uma vez só que poderia ser incluída de uma forma mais simples. Vamos pegar o grosso do que foi escrito aqui e mudar umas coisinhas para ficar mais chamativo. Uma cidade à beira da catástrofe, um ser ancestral que levará à destruição e segredos escondidos nas sombras do passado. Sonic e seus amigos enfrentarão caos eminente em uma corrida contra o tempo pelo destino de Station Square e de vidas presas por tragédias. Mas, para superar seus inimigos, precisarão primeiro superar a si mesmos. Mais curto, simples e estabelecemos coisas que acontecerão na história sem entregar de cara, como a parte sobre superar a si mesmo, se referindo especialmente à campanha do Tails, segredos escondidos nas sombras sendo sobre o clã do Knuckles e a existência do Shadow, e vidas presas por tragédias não só adicionam um toque emocional e de curiosidade, como também se referem aos dois vilões principais de Adventure 1 e 2, que são Chaos e Shadow. E se a gente forçar um pouco a barra, o Gamma na campanha da Amy. Indo para o capítulo, que por algum motivo o Spirit não deixa mais copiar e colar os textos, o que deixa muito chatinho de escrever as legendas. Chuva, trovão e raios. Não se sabe se isso era coincidência ou apenas coisa do destino, mas essas três palavras descreviam perfeitamente esta noite.
11 e 18, domingo, 18 de dezembro, Angel Island, Knuckles. Os servos são as 7 esmeraldas. Era uma noite sombria e escura, sendo quase impossível de ver qualquer coisa. Estava chovendo intensamente, com diversas trovoadas e raios despencando dos céus, gerando imensos clarões, quais possibilitavam, mesmo que brevemente, visualizar o que havia no interior das trevas. Em meio à impiedosa e violenta chuva, em meio à profunda névoa, lá no céu, havia uma ilha. Isso mesmo, uma ilha flutuante, chamada de Ilha dos Anjos. Era uma belíssima ilha, tendo desde grandiosas montanhas de gelo a florestas sombrias, parques de diversões e vulcões ativos. Ok, vamos conversar sobre o conteúdo do texto nesse comecinho, porque os problemas que aparecem aqui vão se repetir pelo resto do capítulo. Primeiro, prosa impessoal. Eu presumo que o narrador seja o Knuckles pelo contexto, mas eu não saberia dizer isso pela prosa. É como se o narrador aqui fosse uma câmera flutuante sem pensamentos ou opiniões. Eu vejo esse problema em muitas histórias, o que é normal, já que escrever do ponto de vista de um personagem é difícil. Você tem que considerar os sentimentos, opiniões, valores dele em cada sentença, pensar como ele formula frases e que linguajar usa. Nesse sentido, escritores precisam brincar de ator e incorporar outra pessoa, visando entender como a cabeça dela funciona. Ah, está chovendo. Ok, como Knuckles se sente sobre a chuva? Ele não se importa de pegar um resfriado? Ele gosta do som? Ele não sente muito frio? Por isso, antes de escrever, eu geralmente faço um estudo de personagem, buscando entender os traços de personalidade dele, seus medos, motivações, desejos, entre outras coisas. Quem disse que fanficar era fácil? Você passa horas bancando psicoanalista de homem 2D, nesse caso furry 2D. O outro problema que se repete aqui é falar muito do óbvio. Presume-se que quem lê fanfic de Sonic é um fã de Sonic. Você não precisa explicar para o leitor o que é Angel Island. Ele provavelmente já sabe. Isso se repete em vários outros trechos, com um texto explicando quase como um manual o que é a Esmeralda Mestra, as 7 Esmeraldas do Caos, e até mesmo sendo super detalhado sobre a aparência do próprio Knuckles. Knuckles era um equidna antropomórfico de pelugem vermelha, com cerca de 1 metro de altura e um focinho com cor de pêssego. O guardião possuía 7 espinhos semelhantes a dreads em sua cabeça, além de uma pequena cauda de vestimentos, apenas utilizava luvas espinhosas, sapatos vermelhos e amarelos. Olha quanta descrição para uma coisa que nem precisava ser descrita. E a FIC faz isso para praticamente qualquer coisa que ela menciona. Use descrição e detalhes para coisas que realmente precisam de descrição e detalhes. Ao invés de dizer, ele tropeçou numa pedra no chão, um mineral rochoso e cinza levemente pontiagudo com as bordas arredondadas e coberto de terra. Diga, ele tropeçou numa pedra, uma maldita pedra, posta-lhe por Deus para piorar seu dia. Quando seu nariz se estupefou no chão, a dor subiu por toda a cabeça. Ele percebeu que valia mais a pena ficar no chão. Se fingisse de morto, talvez o mundo achasse que cumpriu sua missão e o deixasse em paz. Em vez de usar texto precioso com algo que vai entediar o leitor, eu usei para estabelecer como o personagem se sente e um pouco sobre quem ele é. Um cara frustrado com a vida, que tá tendo um dia ruim e tende a desistir das coisas. Mais uma coisa que quero chamar a atenção antes de irmos para a próxima história. Essa passagem aqui. Eu estou nesta ilha flutuante desde quando nasci. Pensou enquanto o Vendaval atravessava a ilha. Protejo sozinho a enorme joia chamada Esmeralda Mestre de qualquer perigo. Eu não sei a razão pela qual tenho de fazer isso, ou por que é meu fardo. Só sei que é assim que há de ser. Bem agora. E no futuro também. Estou destinado a ficar aqui. Para sempre. Embora isso faça o trabalho de estabelecer que o Knuckles é um cara solitário e abre as portas para um possível arco para ele abordando esse tópico, a forma como foi descrita é crua. Não sei se essa é uma fala retirada do jogo, mas ela sofre dos mesmos problemas que eu citei antes. Pessoas raramente falam ou pensam de uma forma tão direta. É tudo filtrado pelo cérebro e quase nunca direto ao ponto. Você pode chegar à mesma conclusão que o Knuckles chegou aqui, mas seria bom se mostrasse a linha de raciocínio dele e o que levou a isso. Pode até ser uma coisa mais sutil, sem precisar ser tudo na cabeça dele. Por exemplo, ele vê um Chao sentado perto dele, sozinho, e fala algo como: parece que somos só eu e você aqui, amiguinho. Então, outros Chaos aparecem e pegam a mão dele para se juntarem com o grupo e fugirem da chuva. O Knuckles percebe que, diferente dele, aquele Chao não estava sozinho, só esperando os amigos. A cena traz destaque para a solidão dele e abre espaço para pensamentos que mostram como ele se sente sobre isso. Sejam psicoanalistas dos seus personagens.
Para esse autor em específico, eu recomendo estudar Mostre e Não Conte, fazer uns estudos de personagem e procurar como escrever filtrando do ponto de vista desse personagem. Obrigada pela participação e vamos para a próxima história. Roda, 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 roda! Timo Origins, fanfic de LOLzinho. Conhece alguma coisa de LOL? Eu vi Arcane? Em meio ao caos e à devastação, o jovem Timo se vê diante de uma encruzilhada assombrada. A capital de Bandópolis foi tomada à força por um golpista que detinha um poderoso verme de vazio. Forçado a fugir para um mundo material, Timo embarca em uma jornada para salvar sua terra natal das garras do monstruoso inimigo. Eu não tenho muitas ressalvas com essa sinopse. Eu gostei dela. Me lembra sinopses de livros infantis, ela vai direto ao ponto sobre o que é a história. Se alguém tiver alguma ideia de como essa sinopse poderia ser melhor, conta aí nos comentários, mas ao meu ver, é uma boa sinopse. Começamos com um prólogo. Era meia-noite quando o 7º filho da família Styx veio ao mundo. Todos os seus 6 irmãos estavam ansiosos para conhecer o novo irmãozinho. Lily, a mãe do pequeno Yordle, estava descansando, enquanto Oscar, seu marido, o apresentava para seus filhos. Todos eles estavam na sala. Oscar sentado em uma poltrona perto da lareira, com um bebê nos braços e com todos os filhos ao seu redor. Félix e Max, os irmãos mais novos, olhavam maravilhados para o bebê, enquanto os mais velhos espiavam por cima dos ombros deles. Havia sido uma longa noite, mas mesmo assim nenhum deles estava com sono, já que a empolgação em ver o novo irmãozinho os impediu de ter sono. O silêncio havia tomado conta da casa, e todos passaram longos minutos observando o bebê dormir, até que Max interrompeu a quietude. Comparado a outras histórias que li, o autor aqui já deve ter algum nível de experiência. O que vejo que pode melhorar é adicionar mais personalidade. Assumindo que o ponto de vista nesse prólogo é do pai, aqui tem minha alteração do texto original. Sugiro pausar para ler. Eu expandi no conceito inicial dessa primeira parte do prólogo, adicionando o ponto de vista pessoal do pai, a relação dele com a esposa, como ele se sente sobre o filho novo e um pouco da personalidade dos irmãos, bisbilhotando atrás da porta. Claro que ainda dá para refinar em cima disso, mas é só um exemplo. Depois disso, temos um diálogo entre os 6 irmãos do Timo e o pai sobre o irmão novo, e cada um apresenta sua personalidade através de ação e diálogo. Enquanto eu acho que o autor fez um bom trabalho na hora de diferenciar os irmãos, dá para melhorar como essas falas são construídas. Aqui, por exemplo, "Ele só dorme?" perguntou olhando pro pai. Oliver deu um leve sorriso e antes que pudesse responder, Finn deu um tapinha na nuca de Max, que deu uma exclamação de dor. "Ele acabou de nascer, o que você esperava? Que ele já viesse falando e andando?" repreendeu o irmão. "Precisava bater em mim!" exclamou Max indignado. "Você sempre me bate!" "Mentira! Só bato quando você diz besteira! A culpa não é minha se você diz besteira o tempo todo!" Podemos ajustar para: "Ele acabou de nascer, você esperava que ele viesse falando e andando? E me bateu por quê? Porque você falou besteira." "Aham, e ontem eu apanhei por quê? Porque você falou besteira de novo. Não é culpa minha se você só sabe falar besteira." Pode parecer insignificante, mas ao meu ver, esses pequenos ajustes fazem o diálogo soar mais natural. E tem um bate-volta entre os irmãos que flui na hora de ler. Leia seus diálogos em voz alta ou coloque num site com texto para voz. Assim fica mais fácil de saber se ele soa estranho e onde pode melhorar. Fora essas pequenas coisinhas e a prosa não muito pessoal, eu achei a escrita boa. Dei uma olhada no próximo capítulo e ele é no geral bom também. Se você implantar a prosa levando em consideração o ponto de vista do personagem e trabalhar um pouco mais no diálogo, essa história tem potencial de ser ótima. E por hoje é isso, turma. Se você gostaria que sua história tenha chance de aparecer em um futuro vídeo, considere entrar no nosso Discord. Link na descrição. Pois é por lá que peço por histórias agora. E a comunidade é bem acolhedora. E se você tiver uns trocados sobrando no bolso, considere fazer uma doação. Qualquer valor ajuda muito essa professora sem diploma e sem salário. Obrigado por assistir, um obrigado especial a todos que fizeram uma doação e aos artistas maravilhosos que fizeram fanarts. Olha que lindo, sigam eles! Lembrem-se, você não melhora sem prática, então continue estudando e nunca pare de escrever.